Certa vez me disseram que todo bom encontro começa com a apresentação. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Samara, sou psicóloga e estou fazendo especialização em psicologia perinatal e da parentalidade e também em psicologia educadora pré-natal. Todas as minhas especializações, elas têm a ver com esse mundo da maternidade, que foi a partir de uma experiência, uma vivência pessoal, que eu acabei adentrando e me descobrindo realmente uma paixão nessa área. Além dessa formação profissional, eu brinco que a minha experiência como mãe, diariamente, também contribui muito como formação. Porque eu acredito que é um universo que quem adentra, que quem tem filhos, o nosso jeito de comunicar fica um pouco diferente. Tem uma empatia, é como se fosse, só entende bem quem já passou. Claro, assim, existem várias formas de ter esse conhecimento, mas quem é mãe e pai sabe bem do que eu estou falando. Eu sou mãe do Gabriel, que tem 2 aninhos de idade, e também estou grávida de 6 semanas, não sei o sexo ainda, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estou com um descolamento ovular e em repouso absoluto. E descubro na quinta-feira, dia 4, se deu certo. Então, assim, mais uma dessas questões de ambivalência que a maternidade traz pra gente, né? Não estou imune. Vamos começar falando um pouco sobre os desafios da maternidade. Porque o tema dessa live é: você pode amar seu filho e não gostar tanto assim de tudo que envolve ser mãe. Por que a gente precisa falar sobre isso? Na nossa sociedade, eu percebo nos meus atendimentos, eu participo de vários grupos no Facebook, eu participo de grupos no WhatsApp, de mães, e muitas vezes há uma falta de espaço para que as mulheres, homens, famílias falem sobre essa parte de criar um filho, de educar uma criança, de ser responsável por outra vida, que pode ser cansativo, que pode ser exaustivo, pode deixar a gente em dúvida, pode deixar a gente meio perdido. E muitas vezes falar sobre isso não significa que a gente é má mãe ou é um mau pai, nem nada disso. Significa apenas que a gente está cansado, que a gente tem nossa parte humana. Então, para começar falando sobre os desafios da maternidade, eu queria trazer para vocês um conceito que se chama ambivalência. Se você for pegar artigos de psicologia, independente da abordagem que você for ver, você vai ouvir falar sobre essa questão da ambivalência na maternidade e paternidade. O que é isso? É quando, quase que ao mesmo tempo, a gente tem sentimentos opostos. Por exemplo, amor e ódio, alegria e tristeza. E a maternidade, muitas vezes, desde a gestação, ela é permeada por esses sentimentos o tempo todo. Quando a gente pensa idealmente, né? Porque eu tô aqui para trazer hoje, sair do senso comum, sair dessa fábula, sair e entrar nessa maternidade real, falar sobre a maternidade possível, para a gente se despir dessas capas de super-herói, de super-heroína e poder falar com mais sinceridade sobre o que a gente vive. E isso pode ser libertador. Talvez você esteja aí em casa se sentindo assim e não tenha coragem de contar, não tenha coragem de compartilhar. Ou mesmo se você tenta contar ou compartilhar, você vai receber comentários do tipo: não, mas seu filho tem saúde, você tem que ser grata por isso é só detalhe. E muitas vezes isso vai tirar a sua oportunidade de desabafar, a sua oportunidade de pôr para fora esse cansaço, de pôr para fora que você tem dúvidas, de dizer que você... Não é porque eu me tornei mãe, não é porque eu me tornei pai, que eu recebi uma capa de super-herói e eu dou conta de tudo sozinho. E muito menos que eu recebi um manual de instrução e que eu sei atender a tudo que meu filho precisa. Entende? Então, começando aqui sobre os desafios, eu vou trazer um pouco da minha experiência para vocês e vou linkando com alguns conceitos que eu acho importantes. Na minha primeira gestação do Gabriel, de um modo geral,
eu fui muito afligida por sentimentos de medo. Medo de não dar conta, medo de não estar pronta, medo de não ser a hora certa e também medo de o que ficaria depois da maternidade para mim. Porque muitas pessoas vinham e comentavam: se você até hoje não construiu o X profissional, você não vai construir mais, sua vida agora mudou. Como se minha vida profissional tivesse acabado a partir do momento que eu tivesse um filho. Ou então, seu casamento agora é outro. Você tem que viajar e fazer o que é bom antes. Engravidou agora, desapega, não vai ter como mesmo. Como se fosse uma prisão, como se fosse uma sentença. E por mais que a gente fique assim, não deve ser assim, esse povo tá exagerando, no fundo isso mexe com a gente fica, será? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter que desistir da Samara, mulher que tem sonhos, que tem desejos, que tem ambições e realizações pessoais e vou me tornar mãe? Só mãe? Assim, ser mãe é muita coisa, que fique claro. Mas que teria que morrer essa minha outra parte, então, porque eu me tornei mãe? E durante a primeira gestação, eu lembro que eu pensava muito nisso e eu tinha medo disso. Só que assim, eu não conseguia falar disso com ninguém. Você tá grávida, poxa, você engravidou fácil, você nem passou tão mal, tem gente que fica muito pior. Você só pode ser grata por isso. E é assim mesmo, aceita que dói menos. A vida de mulher é isso mesmo. E foi algo que me angustiou bastante. Fora também todas as outras coisas que envolvem uma gravidez. Que os sintomas físicos de uma gravidez, eles falam que gravidez não é doença, mas gente, passar no mínimo 3 meses enjoada, custando a comer e com sono muito grande, e aí depois na hora que começa a melhorar no segundo trimestre, você fica assim, beleza, agora tá legal. Aí chega o terceiro trimestre, lá vai você de novo, é dor nas costas, não consegue dormir direito, dá azia, queimação. Gravidez não é doença, gente, mas a gente também não pode ignorar que tem muitos desconfortos físicos, né? E que não dá para dizer que a vida vai seguir normalmente, porque não é verdade. A gente vai sofrer várias alterações durante esse período. E às vezes a gente precisa se preparar melhor para isso. A gente lê muito, a gente prepara enxoval, a gente pensa no berço, a gente pensa na decoração, a gente pensa em várias coisas e se prepara dessa forma para ser mãe e pai. E às vezes a gente precisa se preparar emocionalmente para sermos mães e pais. A gente precisa saber dessas partes mais práticas e que vão ser difíceis, porque senão de repente a gente se depara com um puerpério, a gente se depara com um baby blues, que eu vou dizer que é daqui a pouquinho, e acha que tá sozinho, e acha que isso acontece com a gente, e dá um medo de admitir isso, e dá um medo de se sentir doente, de achar que não dá conta. O que eles vão pensar de mim se eu disser isso? Muitas mães sofrem em silêncio. Muitas mães somatizam. O que é isso? Seca leite, começa a ficar mais triste, mais quieta, mais calada, para de se cuidar, por falta de tempo e por falta de motivação, de vontade mesmo. Então, assim, esse calar, esse engolir as nossas próprias angústias cobra um preço grande da gente. Então, meu objetivo nesse Instagram é criar um espaço seguro e sincero para a gente construir uma maternidade possível. Porque hoje em dia a gente também está observando o outro lado da moeda. Criar uma maternidade ideal aí, que a gente abre as contas do Instagram e fica vendo e acha que só a gente não deu conta, porque a gente vê lá a pessoa trabalha, bonita, malhada, abdômen trincado, criança falando inglês, espanhol, sendo bilíngue, já andando falando, e parece que assim, só a gente não dá conta. Só a gente falha. E tem uma cobrança tão grande, porque antes quando as pessoas viviam em sociedade, normalmente, como que a gente aprendia sobre maternidade, como criar filhos? Era vivendo em comunidades.
eu ajudava fulana a cuidar do filho dela, e assim eu já via como é que funciona, como é que é o neném chora mesmo ou não, mais enjoadinho, como é que cura uma cólica, como é que faz. Só que com a sociedade moderna a gente foi se afastando e se isolando, cada um morando no seu apartamento. Eu, pessoalmente, o primeiro bebê que eu de fato cuidei foi meu filho. Então, assim, eu não tinha parâmetros para saber o que era esperado e o que não era. Claro que eu estudei, eu li na teoria, mas a prática ela é muito intensa, tem muitos detalhes e é tudo peculiar. A minha maternidade é diferente da sua maternidade, de cada uma aqui é totalmente diferente. Não tem como a gente pegar uma receitinha de bolo, querer passar para todas as pessoas e falar que funciona, porque não é assim que funciona a maternidade. Porque os filhos são diferentes, porque a gente é diferente, tem técnicas e coisas que vão dar certo para mim que não vão dar certo para você. Então a gente tem que começar a falar em maternidade possível. E isso é uma análise muito individual, o que eu posso fazer dentro das minhas condições, das minhas características. Percebe a diferença? Outro ponto que eu coloquei aqui, vocês repararam, não, eu tô olhando pra baixo, que eu coloquei aqui os meus tópicos, tá? Pra não esquecer. É minha primeira live, então eu ainda preciso de alguns ganchos. Continuando sobre os desafios da minha maternidade, para trazer alguns assuntos para vocês, eu preciso falar sobre violência obstétrica. Durante a minha gestação, é algo tão sutil, mas que acontece com tantas pessoas. Hoje em dia, no Brasil, a gente vive uma epidemia de cesáreas. As mulheres, elas já chegam no médico, o médico nem fala em parto normal. Parto normal é algo como se fosse assim, parto normal não precisa fazer isso, para que isso? E muitas vezes a gente ignora os benefícios disso. Com a evolução da medicina, que é muito boa, salva muitas vidas e é necessário, a gente conseguiu salvar mais vidas de mães e bebês. Só que ao mesmo tempo, acabou tirando da mulher o protagonismo na cena da gravidez, do parto e do pós-parto. Acabou tirando um pouco essa autoestima da mulher, porque na verdade, quem gera o filho é a mulher. Ela é que faz todo esse processo. Quem faz o parto não é o médico que vai fazer seu parto, é você e seu filho que vão fazer o parto. O médico está ali para assessorar. Só que com a cultura de hoje, eles colocam que a gente não dá conta. Você não dá conta de fazer parto normal, não precisa, vamos fazer uma cirurgia e nem precisa sofrer por isso. Tudo bem, pode até... Eu fiz uma cesárea, eu não estou julgando ninguém aqui. Eu fiz cesárea porque eu tive medo. Eu não tinha acesso ao conhecimento que eu tenho hoje e medo também. A gente vai pegando as histórias, porque quando a gente fala em ter um parto normal também, a gente pega cada história que, pelo amor de Deus, não é parto normal, é o parto dos horrores. E muitas vezes a gente tem que escolher entre o que é menos pior, de acordo com a condição, com a realidade da nossa cidade. Então, tem a galera aí pregando, não, você precisa fazer parto normal, senão você é menos mãe. Ou então, não, você precisa amamentar no seu peito e não dar chupeta e não dar mamadeira, senão você é menos mãe. Do mesmo lado que tem um outro movimento que tira essa responsabilidade da mulher, fazendo com que ela terceirize a criação do filho, por exemplo, não, criança não precisa de muita atenção não, você põe ali na televisão que fica tranquilo e vai seguir sua vida. E aí passamos dessa fase para um momento em que a gente está focando mais na infância, a gente está focando mais no cuidado dos nossos filhos. Só que ao mesmo tempo chegou uma pressão social muito grande de que você precisa dar conta de tudo. Você vai dar no peito, você vai fazer um parto normal de qualquer forma, você vai colocar para dormir e a criança com 2 meses já tem que estar dormindo sozinho. Nós temos cursos, quantos cursos? A gente está aqui no Instagram, você vai passando, aparece lá, seu bebê não dorme sozinho? Seu bebê chora para dormir? Faça esse curso e resolveremos seu problema. Alguém aqui já viu desses cursos aí oferecendo? Ou então seu bebê chora muito? Você pode estar fazendo isso errado, ignorando a parte natural do bebê, em que a única forma de se comunicar que ele tem é chorando.
E quando você fala, não, seu bebê não pode chorar, seu bebê está chorando demais, você está fazendo algo errado, você acaba colocando a culpa nessa mulher. Só que não é bem assim, bebês choram. Bebês não dormem a noite inteira, pelo menos não até 1 ano, 1 ano e meio. Não é esperado que ele durma a noite inteira. E isso não é uma questão social, isso é uma questão orgânica. A gente está falando de um cérebro que não está pronto para essa função. Quando a gente pensa lá no bebê sendo gerado, criando os órgãos a partir do zero, a gente também tem que pensar que esse cérebro complexo que a gente tem na vida adulta também está sendo criado do zero. O nosso bebê não nasce pronto. Se você perceber, é nítido. Se você olhar para o seu filho ali recém-nascido, você vai ver que dia após dia faz muita diferença para o desenvolvimento dele. Ele vai aprender a rolar de um lado para o outro, ele vai aprender a firmar o pescocinho. E isso também acontece dentro do cérebro dele. O cérebro está em plena construção. Ali está tendo uma explosão de neurogênese, que é a criação de neurônios. Então, se o seu bebê não dorme a noite inteira, não é porque você está fazendo algo errado. É porque o cérebro dele não está pronto para que ele faça isso ainda. Entende? E a gente precisa falar sobre isso e parar com esses cursos mirabolantes que não respeitam o tempo natural das coisas. A gente precisa entender que existe o tempo certo, e esse tempo certo é individual. Tem bebês que vão demorar mais, tem bebês que vão demorar menos, depende do temperamento. E a nossa melhor postura que a gente pode ter enquanto a isso é empatia. Porque se você tivesse, substitua seu bebê por um adulto. Se você tivesse um adulto totalmente dependente de você, que não soubesse falar para te dizer o que ele precisa, que não soubesse dormir sozinho, comer sozinho e esse tipo de coisa, o que você faria? Você deixaria esse adulto chorando sozinho até dormir sozinho? Ou você acolheria esse adulto? Percebe que o que a gente faz com bebês não faz sentido fazer com outras pessoas em condições parecidas? E a gente precisa falar sobre isso. Por que eu estou falando tudo isso sobre esperar tempo? Com essa questão dos partos cesáreas tão em alta no Brasil, nós temos uma epidemia de cesáreas, a gente fala também em não respeitar o tempo do neném, nem para nascer a gente está respeitando o tempo dos bebês. Porque o que acontece? Quando a gente pega a fisiologia do parto, a gente sabe que o bebê, quando ele está pronto para nascer, ele vai liberar substâncias que vão comunicar ao cérebro da mãe que ele está pronto. E comunicando ao cérebro da mãe, ele então envia outros neuroestimuladores para informar o corpo para começar o trabalho de parto. Isso acontece quando o pulmão do bebê está maduro, ou seja, é a última etapa que ele está pronto. Se você vai lá e agenda uma cesárea, o médico vai te dizer com certeza, olha, eu tenho certeza de que é nesse dia. Como que o médico sabe disso, gente? Ele não tem bola de cristal. A única forma de você saber que seu bebê está pronto para nascer, que o pulmão dele já está maduro o suficiente, é entrar em trabalho de parto. E a gente não respeita nem esse tempo para nascer do nosso bebê. Hoje em dia, a violência obstétrica ela já é muito sutil e começa desde o inicinho. Quando você já chega no consultório e o médico, a primeira coisa que faz é marcar a data do seu parto. Já quer até agendar cesárea, tem gente que já agenda cesárea ali na mesma hora. Ó, já deixei marcado aqui, tá? Aí 7 horas da manhã. Mas como é que você sabe que o meu filho está pronto? Não está pronto, eu fiz a conta aqui, nesse meu aplicativo, e eu sei que o pulmão do seu filho vai estar maduro nesse dia. Porque, como se tivesse como ter certeza que dia que foi concebido, né, gente? Que a ovulação, por mais que tenha ali, que é no 14º dia, mais ou menos, a gente também não tem essa certeza. Então, são violências sutis. Eu, com o meu obstetra, ele é o melhor da cidade. Então, assim, a gente não tem opção, não tem tanta opção. Eu posso falar que eu devia achar um obstetra humanizado maravilhoso. Não tem na cidade. Como é que você faz? Então, a gente tem que buscar sobre o possível, não o ideal. Não dá para fazer o ideal, muitas vezes. A gente tem que ver o menos ruim, muitas vezes. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Essa violência obstétrica, esse não respeitar o tempo do bebê, esse não respeitar o tempo da mulher, esse tirar o protagonismo da mulher, começa desde a gestação
E durante o pós-parto, ou no parto ali já inicinho, pode começar uma bola de neve muito grande dentro dessa mulher. A gente está falando aqui, por exemplo, da amamentação. Quando a gente fala que a mulher amamenta quase que instintivamente, é outro mito que a sociedade diz, que nasceu o neném, você vai pôr no peito, vai mamar. Instintivamente você e o neném vão saber como fazer isso. E isso acaba gerando mais sentimento de culpa e fracasso. Isso, lembrando que eu estou falando sobre os desafios da maternidade. Porque a gente pode não gostar de tudo que envolve ser mãe. Porque isso tudo que eu estou falando envolve ser mãe, envolve gestação. A gente fala muito sobre o lado bonito de ser mãe, que é lindo, realmente, gente. É algo muito empoderador, o amor por um filho é algo gigantesco, mas a gente precisa falar do lado difícil disso. A gente precisa falar dos desconfortos e das coisas que doem. Porque se a gente ficar calando e engolindo isso, a gente vai adoecer. Então, quanto à amamentação, as principais, no Brasil, a recomendação de amamentação exclusiva é até os 6 meses de idade do bebê. Exclusivo significa que você não dá nem água. O leite da mãe é suficiente para nutri-lo, hidratá-lo até os 6 meses de idade, certo? No Brasil, cerca de 30% das mulheres amamentam seus filhos exclusivamente até os 6 meses. 30%. Quando a gente fala em leite materno, a gente precisa dizer que não é só leite, não é só um alimento. O leite materno, ele é tão incrível que ele tem a capacidade de se adaptar às necessidades nutricionais do bebê. Por exemplo, o seu bebê vai crescer e vai precisar mais de carbo, vai precisar mais de proteína. O seu leite vai mudar a composição para adequar nutricionalmente as necessidades do seu bebê. E isso tudo, quando o bebê mama no peito da mãe, através da saliva dele, ele passa essas informações para a mãe. Então é um leite que está em constante transformação, está constantemente sendo balanceado e adequado para a necessidade atual do bebê. Mais do que nutricional, o leite materno, ele fugiu a palavra, olha só. Ele envia para esse bebê sistema imunológico. Até, se não me engano, um ano e meio do bebê, a principal fonte imunológica do bebê vem do leite materno. Então, se o seu bebê fica doente, ele vai passar essa informação pela saliva para o peito da mãe e vai enviar para o organismo dela e ela vai produzir anticorpos para ajudar esse bebê a sarar mais rápido. Bebês que amamentam na mãe saram mais rápido. Em tempos de pandemia, olha a importância disso. Uma pesquisa recente, sensacional, descobriu que a mãe foi vacinada contra o coronavírus, o Covid, e eles conseguiram ver anticorpos no leite dela. O que isso significa? Que a vacina que ela tomou, o organismo dela produziu anticorpos e estava vacinando o bebê através disso. Então, além de, claro, a parte emocional e os aspectos envolvidos na amamentação. Quando você segura seu filho, você acalenta seu filho e tem esse momento gostoso com ele de troca, de olhar, de colo, isso contribui para o que a gente chama de construção de vínculo. O apego seguro. É um bebê que vai crescer sabendo que a mãe está ali disponível. Muitas pessoas falam, tem uma crença errada de que você precisa deixar seu bebê chorando, de que você precisa já ensinar seu filho para que ele não fique muito apegado a você, porque faz mal ficar apegado. Então, desde que o neném nasce, não pega muito no colo esse menino, senão ele vai ficar mal acostumado. Como se colo fosse assim, estragar. E essa é mais uma das crenças erradas que a gente vê aí no senso comum e que fazem mal demais. Eu me lembro que quando meu filho nasceu,
A minha vontade inicial era... Porque quando o bebê nasce, a gente demora um tempinho para se separar. Porque durante a gravidez toda é um corpo só. O bebê está dentro do seu corpo, mas ele é como se estivesse junto com você, é uma coisa só. E quando o bebê nasce, a vontade que dá é você continuar esse processo, com ele bem próximo a você. E depois você consegue se afastando, talvez depois você consegue deixar outras pessoas chegarem, a gente fica ciumenta, a gente fica assim, não pega meu neném, é algo muito primitivo. E esse fenômeno acontece com várias mães. E aí vem a sociedade com seus palpites desnecessários e fala, para com isso, mãe. Larga esse menino um pouco, ele vai ficar mal acostumado. Alguém de vocês aí passou por isso? Larga no berço chorando. Tem que deixar chorando no berço para aprender a dormir sozinho. A gente fica com medo porque a gente quer fazer o melhor para o nosso filho. E se alguém, muitas vezes esse alguém é nossa mãe, é nosso pai que está falando isso. É alguém importante para a gente que está falando isso. Então tem um peso diferente. É algo que a gente escuta e mexe com a gente. Por mais que o nosso instinto e nosso desejo seja ficar o dia inteiro agarradinho naquele neném, a gente acaba cedendo. Se vocês não tivessem essa informação que eu vou passar agora, e se vocês conhecerem outra pessoa, vocês vão passar também. E inclusive já tem vários livros maravilhosos. Tem um que chama Bésame Mucho, que fala sobre isso, de um pediatra sensacional, que agora eu não lembrei o nome porque eu tô nervosa e tô grávida. Ó, tem um comentário aqui. Minha esposa clama, ela sente saudades dele quando ela ainda eram como você disse. Entendi ela quando ela tivesse saudade. Sim, é isso. A gente era um só. Quando sai, a sensação, a gente demora um pouco a cair a ficha. Após meu parto, muitas vezes eu me pegava pôr na mão na barriga, procurando por ele. Então, assim, é uma cisão. E ainda mais que eu fiz cesárea, pode ter influência nisso também. Dizem que as pesquisas dizem que quando você tem um parto normal, que você passa por esse processo, seu cérebro acaba entendendo melhor que houve essa separação. A cesárea, por ser uma ruptura, eu fiz a cesárea, eu esperei o trabalho de parto e fiz a cesárea. Então eu não tive esse processo, meu cérebro não liberou esses hormônios, não teve essa neuroquímica aí do parto. Pode ser por isso, talvez tenha a ver também. E aí, gente, o que fala esse livro Bésame Mucho? O que fala esse pediatra? O que fala os estudos atuais? Quando um bebê nasce, ele está em esterogestação. Isso, Carlos Gonzalez. Obrigada, Elisa. Obrigada. Isso, maravilhoso. Ele fala que o seu bebê nasceu, ele precisa de você, ele não sabe que nasceu, ele vivia o dia inteiro colado em você, sentindo o seu coração, ouvindo os barulhos, o calorzinho, tudo escuro, tudo aconchegante. E aí ele nasce e tem luz, e tem frio, e tem fome, e tem dor, e tem muitas coisas para as quais ele precisa se adaptar. E se você acalentá-lo, se você abraçá-lo, ele vai saber que é um ambiente seguro, que você continua ali com ele. E ele tendo essa segurança, vai ser uma criança que vai se sentir mais confiante para explorar o mundo. É uma criança que justamente é o contrário. Se você larga chorando e larga sozinho, o que ele aprende? A criança, quando você larga sozinho e ela para de chorar, não é porque ela aprendeu a dormir sozinha, é porque ela desistiu de pedir ajuda. É um bebê que acabou de chegar no mundo e já desistiu de pedir ajuda. Porque quando a gente pensa em espécie, em sobrevivência, um bebê é totalmente dependente para viver. Ele não consegue sobreviver se não tiver um adulto por conta dele. Então, é importante que ele se sinta seguro, que ele saiba que ele tem essa proteção para que ele fique tranquilo, para que ele possa, o cérebro dele vá desenvolver outras áreas, para que essa criança tenha um desenvolvimento motor, cognitivo melhor. Isso já é comprovado. Colo não estraga, colo estimula.
colo, dá liberdade para que a criança se sinta segura e vá cuidar de outras áreas. Se você larga sozinha, a criança entende que ela precisa cuidar de funções de sobrevivência. Então, essa parte mais intelectual e cognitiva pode ficar um pouco de lado, porque essa criança precisa sobreviver sozinha, precisa se virar sozinha, entende? Então, você acolher, faz o que seu coração manda, deixa essa mãe pegar essa criança, deixa a mãe ficar o dia inteiro com a criança no colo, não fica amolando, atazanando. O corpo dela sabe o que fazer, o bebê sabe o que é que precisa, e aí vem a sociedade e fica falando na cabeça, atazanando a mulher. Deixa a mulher fazer o que ela precisa, o corpo dela sabe, o neném sabe. Não vai estragar não. O que estraga é o excesso de palpite. Vocês sabiam que quando a gente fala em amamentação, falando dos desafios da maternidade, que eu falei para vocês já dos 30% apenas das mulheres amamentam exclusivamente até os 6 meses. 30%, gente, é muito pouco. Eu falei aqui tudo, o quanto que é importante. Vocês pensam, o que está deixando de receber essa criança? E aí fala, mas a mãe não amamentou porque ela não quis. Será? Quando a gente pensa em uma mulher que não amamentou, a gente tem que pensar, tirar vários mitos. Primeiro mito, mulher e bebê já vão se ver e vão saber mamar. É instintivo. E não é verdade. Tanto a mulher quanto o bebê vão precisar aprender a mamar. A mulher vai precisar aprender a fazer a pega, o bebê vai precisar aprender a fazer a pega, e para isso a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a ajudar, a mostrar como é que faz. Se tá doendo demais, se não tá indo legal, e ainda fica aquelas vozinhas na cabeça, né? Sabe o que seu filho chora muito? Seu leite é fraco. É água, não está sustentando o seu filho. Sabe o que acontece? Você está produzindo pouco leite, seu peito não está trincando, não está aquele peito gigante, então é isso. E aí começa. Você vai Tem pediatra, gente. A gente está falando aqui de profissionais de saúde que fazem isso também. Tem pediatra que já fala, seu filho está com fome, a culpa é sua. Vamos passar fórmula. E aí, o que isso tudo faz? Mina a autoestima dessa mulher. Ela pode saber de tudo aqui que eu falei do leite, que é muito bom, que faz bem. Ela pode ter um sonho de amamentar, mas quando ela tá ali naquele puerpério, com o filho em casa, aprendendo a lidar com tudo, com toda essa realidade, cheio de palpite, cheio de gente falando coisa errada, cheio de gente falando dá leite, dá fórmula, você não dá conta, você não é capaz, essa mulher acaba cedendo. Mas e aí, foi ela que não deu conta? Ou será que faltou suporte? Será que faltou ajuda adequada? Será que não faltou? Foi um profissional, foi uma pessoa, foi uma amiga, foi uma abençoada aparecer e falar, olha, vamos ali num banco de leite, vamos pedir para te orientar sobre essa técnica, vamos analisar e ver como é que tá. Falar para ela, olha, peito não é estoque. Você não precisa ter um peito cheião pingando de leite para dar certo. Tem gente que nunca vai encher o peito e ainda assim o filho vai continuar ganhando peso normal. Peito é fábrica. O que isso quer dizer? Quanto mais o seu filho mama, mais leite você vai produzir. E não fica tudo pronto não, gente, como se fosse um estoque. O bebê tá mamando, você tá produzindo ali na mesma hora. Então uma forma de você saber se o seu leite está sustentando ou não o seu filho é, ele tá fazendo xixi? Ele tá fazendo cocô? Ele tá ganhando peso? Tá, então ele tá chorando por outra coisa. Às vezes ele tá chorando porque ele saiu do útero. E lá era quentinho, confortável, ele não tinha incômodo algum. Às vezes ele tá chorando porque ele tá sentindo sua falta. Às vezes ele tá chorando porque ele quer seu colo, porque ele quer se sentir acolhido. Deixa eu ver aqui uma pergunta. O que você está abordando tem a ver com moldagem do psíquico também. Questões sobre tipo de personalidade. Isso, sim, tem a ver. Eu preciso dizer para vocês que tudo que acontece, desde essas questões aí de você largar a criança chorando, de a mãe sofrer muito, ter essas questões e ter essa autoestima minada, de ser tirada de protagonismo da própria cena, de se sentir incapaz, de sentir que não dá conta, todo esse processo
faz com que afete o vínculo e o modo como ela vai se relacionar com esse bebê. E isso vai influenciar e ter consequências para o resto da vida das pessoas. A gente estava vendo um estudo recente em que nunca se teve tantos casos de depressão quanto hoje, quanto nos últimos 20 anos. E se você for analisar as práticas parentais dos últimos 20 anos, em que a mulher foi ocupando maior espaço no mercado de trabalho e foi terceirizando a maternidade, ou colocando mais em creche, em que o desmame foi sendo cada vez mais precoce, em que o incentivo ao uso de fórmula no lugar do peito para que essa mulher possa trabalhar antes. Enfim, várias dessas questões, talvez você consiga ver que esses valores se correlacionam. Entende? Não é à toa esse vazio existencial tão grande que as pessoas sentem. Às vezes, pode começar até mesmo ali numa gestação. A gente já tem estudo que chama epigenética, que já constatou que o modo, se a mulher for submetida a muito estresse durante a gestação, isso pode ter influência no temperamento e comportamento para o resto da vida desse bebê. Para positivo e para negativo. Se for uma gestação tranquila, em que ela consegue ser bem cuidada, esse bebê tem uma maior possibilidade de ter maiores habilidades cognitivas, melhor desenvolvimento social, mais habilidades em X questões. E o contrário também. Continuando aqui então, a amamentação não basta a mulher querer, tem todo um fator, vários fatores envolvidos e todos têm que se questionar sobre o seu papel nisso. O excesso de palpites também pode minar a autoestima dessa mulher. E não saber o que esperar de um puerpério. Quando a gente fala de puerpério, a gente fala no período em que a saúde da mulher é um dos períodos maiores em que a saúde da mulher é negligenciada. Porque os holofotes e o foco se volta muito para o bebê. E essa mulher acaba ficando invisível, quase. As visitas chegam, todo mundo vai ali em cima do bebê, aquela alegria, aquela festa. Poucos veem essa mãe. Isso dói. Pensa bem, aqui vocês têm mães. Vocês são mães, muitos aqui têm essa experiência. Vocês já se sentiram invisíveis? Vocês estavam ali precisando desabafar, tiveram uma noite terrível, a criança acordou a cada 3 horas, teve cólica. E você precisava falar sobre o seu cansaço, que está difícil, está cheio de dúvidas e amamentar está doendo. E ninguém te falou que ia ser tão difícil assim. E quando você vai tentar conversar, as pessoas nem te escutam, as pessoas nem perguntam, as pessoas vão direto no bebê. Às vezes você está há 4, 5 dias sem lavar o cabelo porque não deu tempo. Você se olha no espelho e assusta com esse novo corpo que ficou. Depois que o neném sai, o corpo que fica também é uma questão muito difícil de lidar. Eu, pessoalmente, eu não conseguia olhar muito tempo, assim, eu passava rapidinho na frente do espelho, na primeira semana do pós-parto, porque a minha barriga, como ela cresceu demais, ela deu uma caída, assim, e ficou algo que me dava muito medo. Eu sempre fui muito vaidosa. E eu sei que eu não tô sozinha. E essa mãe que tá ali, sem dormir, sem comer, sem tomar banho direito, cheio de dúvidas, passando talvez pelo maior desafio da sua vida, muitas vezes fica invisível. As pessoas não conversam, perguntam como ela tá, ou se perguntam, não tem uma escuta sem julgamentos ou com respostas prontas para dar. E a falta desse espaço é muito doído. E quando a gente fala em cuidar dessa mãe, a gente fala em cuidar desse bebê. É a mesma coisa. Uma mãe que tem um espaço de escuta, uma mãe que consegue ser acolhida sem julgamento,
que consegue ser ouvida com as suas palavras mais... que muitas vezes não entendem. Porque, gente, ser mãe é bom, mas ser mãe dói. Ser mãe custa caro. Ser mãe e pai, tem um impacto social, tem um impacto físico, tem um impacto psicológico, tem um impacto muito grande na vida de uma pessoa. E por mais que tenha seu lado bom, esse impacto tem que ser levado em conta. Tem que ser falado. A gente precisa falar. Às vezes eu não quero. Tinha um dia, hoje eu não queria ser mãe, hoje eu queria só ver o Netflix o dia inteiro. Eu queria uma férias, porque quando a gente fala em maternar, em paternar, quando a gente fala em outras profissões, você tem o fim de semana, você tem um horário de trabalho. E quando a gente é mãe, a gente não tem horário de trabalho, não. A gente é 24 horas por dia, é 7 dias por semana, tanto faz ser feriado ou não. E se você trabalha fora, vai ficar mais difícil ainda. Você vai ter que conciliar várias funções ao mesmo tempo. E aí você não pode nem reclamar. Você não pode nem falar, caraca, hoje eu não tô afim, hoje eu queria dar um sumiço. Hoje eu mereço 1 hora pra mim no spa, fazer um cabelo, tomar um sorvete, qualquer coisa. Se a mãe fala, olha a criança pra mim, porque eu vou, sei lá, vou dar uma volta no parque pra dar uma espairecida. As pessoas já, nossa, credo, tá desfazendo do filho. Credo, nossa, mas como que isso? Ou então se larga com um pai, ai que pai maravilhoso, olha só, ficou 1 hora com a criança pra mãe fazer o quê? Ir lá vadiar. Vocês se identificam? Se você pensar em qualquer outra profissão, se você pegar as funções e atribuições que a maternidade trazem para a vida de uma pessoa, sem dizer que tem um filho, tá? Só pega as funções e atribuições lá. Acordar a cada 3 horas, alimentar, limpar cocô, muitas vezes você não vai comer comida quente, você não vai dormir direito, você não vai ter tempo para tomar banho, você não vai conseguir sair com seus amigos durante um bom tempo, você não vai ter tempo para fazer o que você gosta, assistir seu Netflix durante um bom tempo, você não vai conseguir terminar de ler um livro, você nem sabe quando. Não põe que tem um filho nisso, fala, você top, e aí, você acha bacana? O que você acha dessas condições de trabalho? Duvido que a pessoa não vai admitir que isso é realmente estressante, cansativo, você precisa descansar. Mas aí, se você é mãe, você não pode falar nada. Você não pode querer 1 hora por semana para si. Você não pode querer ir na esquina e deixar a criança para respirar fundo. Faz sentido. Faz sentido. E o que dói mais, que quando a pessoa não tem filho, você pensa, não sabe ainda a realidade. E a pessoa que tem filho, passou por tudo isso, ainda vem te falar uns desaforos desse. Gente, não é porque a pessoa virou mãe e virou pai que ela deixou de ser humana. Tá? Ninguém ganhou superpoderes. A gente cansa, a gente enche o saco. A gente precisa descansar. Ó, mais um aqui. É importante falarmos que muitos desses comentários vêm de mulheres. Sabemos das dificuldades, mas em muitos momentos nos falta empatia. Sim, é justamente isso. É justamente porque que acontece? Quando a gente fala em ser mãe, como é que foi criado esse papel? Como é que foi construída essa história? Eu vou só terminar aqui alguns pontos sobre os desafios e vou entrar nessa questão. Da onde vem essa atribuição? Essa descrição de cargo aí para as mulheres. Mulheres especificamente, porque a maioria... Ai, arrumar meu pé aqui que doeu. Ó, que a maioria são as mulheres que têm essa função principal de cuidar de um filho. Vou dar um relato passado aqui pela história com informações chocantes e reais. Pra gente acabar com essa palhaçada que estão aí nos fazendo engolir há anos. Vamos falar sobre isso. Então, terminando aqui, os desafios da maternidade. Eu coloquei aqui só os principais, tá? Da minha maternidade para dividir com vocês.
Aí beleza, a criança passou os 3 primeiros meses, a esterogestação, aí fica um pouco mais tranquilo. Você já vai conseguir fazer talvez um xixi mais tranquila, porque nos 3 primeiros meses, se você for fazer xixi, você vai com a criança no colo. Ai, parece engraçado, mas não é, né, gente? A gente sabe o que é aqui. E aí, tem um conhecimento muito importante chamado saltos e picos de crescimento e desenvolvimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? É difícil falar assim, responderem. Alguém responde aí. Vocês já ouviram falar sobre os saltos e picos de crescimento e desenvolvimento? Dá um feedback aí. Então, por que eu tô trazendo isso aqui? Tem até um documentário na Netflix que chama Babies. Sensacional. Recomendo que vocês, se não assistiram, assistam. E lá fala de uma pesquisadora que descobriu sobre esses saltos e picos de desenvolvimento e crescimento. Existem alguns períodos, por exemplo, 3 meses, os que mais me marcaram aqui, os dos 3, o dos 9, o do 1 e 2 meses também foi significativo, agora o de 2 anos também está sendo bem bacana. E são períodos em que a criança vai ter um grande crescimento e desenvolvimento cognitivo e físico mesmo. E tem uma frase dos antigos que fala que crescer dói. E realmente pode doer. Então a criança ela vai ficar mais enjoada, ela vai ficar... Aqui 1 ano foi o pior. Sim, aqui também foi memorável. E aí, quando a gente sabe que existem esses saltos e picos, a gente tem um pouco mais de empatia com esse bebê. A gente consegue entender melhor o que está acontecendo com esse bebê. Por que o senso comum fala? Ah, esse neném chora demais, é porque tá com fome, seu leite é fraco. É porque você tá mimando demais, enfim, arruma infinitas desculpas para jogar a culpa na mulher, que não tá fazendo o serviço direito. Vocês concordam? Vocês já passaram por isso? Já teve alguma pessoa maravilhosa que chegou com esses comentários pra você? Você tava ali, já bastasse ter que aguentar todos os desafios de passar por um salto, um pico de crescimento e desenvolvimento, ainda ter que ouvir esse comentário maravilhoso, contribuiu, só que não. Então, quando você sabe que eles existem e que pode sim ser isso que está influenciando no comportamento do seu bebê, isso pode te dar uma luz sobre o que fazer e como agir com seu filho. Porque se você entende que ele está em sofrimento, porque dói, está num processo que ele precisa de maior atenção, o modo como você vai reagir a essa demanda talvez seja diferente. Quem não assistiu, recomendo documentário Babies da Netflix. Maravilhoso, maratonei ele. Aí não bastasse isso, mais um desafio pra gente, tem as vacinas. Na hora que seu filho tá melhorando de uma, você vai lá e dá outra. E aí você já não dorme, a criança já tá ali trocando o dia pela noite, já amamenta o tempo todo e faz cocô a cada 3 horas, tem um monte de gente palpitando na sua cabeça, amamentar dói, e você ainda tem que ficar vacinando seu filho. Na hora que ele melhora da febre e do desconforto de uma vacina, você vai lá e dá outra. Que é pra... Gente, a vacina é muito importante. A gente sabe que tem todos esses desconfortos, mas é muito importante para a saúde do nosso filho. Mas vamos falar que, Jesus, quantos desafios tem! Eu não cheguei nem no 1 ano de idade da criança e olha quantos desafios e estressores eu trouxe para vocês. Então, qual que é o nome dessa live? Você pode amar seu filho e não gostar de tudo que envolve ser mãe. E aí, gente, pelo amor de Deus, se a gente não puder falar que isso tudo é difícil e que cansa, a gente vai fazer o que então? Nossa Senhora! Eu não cheguei nem num ano de idade, olha quantos desafios, estressores a gente já chegou. E a mulher tem que passar por isso tudo, a mulher e o homem, porque o homem também, o homem nem incentivado a falar, não é? Porque o homem na nossa sociedade nem sente, né? O homem é como se fosse, sei lá, MacGyver. Então, vamos falar? Sim, é difícil, sim, vou reclamar, sim, vamos requerer nossa 1 hora por semana para saúde mental, pelo menos, sim, nem que seja 1 hora para ficar no banheiro pintar na unha do pé.
Isso é um requisito de saúde mental. E se você tiver, isso é tão importante para você quanto é importante para o seu bebê, porque você estar bem é importante para o seu bebê, faz diferença para o desenvolvimento e criação do seu filho também. Tá tudo relacionado ao cuidado do bebê, gente. Faz bem para os dois. Mais uma aqui. Com uma semana escutei que estava deixando minha filha passar fome porque fui gorda e não queria que ela engordasse. Eu sinto muito. Mas, gente, as pessoas magoam a gente, falam coisas absurdas, principalmente quando a gente está grávida ou tem um filho, parece que a gente anda com uma placa. Deixe sua opinião aqui. A caixa do supermercado vem dar a opinião delas pra gente. Vem ensinar dicas sobre criar filho pra gente. Todo mundo vem falar dicas e coisas pra gente. Só que assim, poxa, vamos ter mais empatia. Aí o que eu pensei enquanto psicóloga? O que eu podia fazer? Dá pra eu conscientizar o mundo inteiro pra eles pararem de falar asneiras? Não dá. É mais difícil. O que eu posso fazer? Tentar ajudar essas mulheres e esses homens a terem mais autoconfiança, a saberem o que esperar e o que sentir, a saber que eles não estão sozinhos, que não tem problema nenhum. E se tiver problema, tem tratamento, estou aqui para isso. Para que eles possam ouvir isso e virar para a pessoa e falar assim, beleza então, senta lá, Cláudia. Eu também ouvi. Eu ouvi vários comentários de pessoas próximas buscando motivos e culpas minhas para eu ter tido descolamento ovular. Como se eu estar com uma gravidez de risco, eu não poder amamentar meu filho, não poder pegá-lo no colo, já não doesse o suficiente. Como se eu precisasse dessa tentativa de me culpar, achar coisas que eu fiz para que isso acontecesse. É cruel, para. Não faz isso não. Você quer ajudar? Às vezes as pessoas querem ajudar, eu sei que não é por maldade, quer ajudar. Quer ajudar? Escuta essa mãe. De verdade, escuta, só escuta. Às vezes você não precisa nem falar nada, escuta. Dá um abraço. Tá na pandemia, dá um abraço virtual. Faz uma videochamada. Vamos parar com isso. Faz isso não. Não vamos colocar os nossos demônios, os nossos medos em cima do outro, porque às vezes os medos dele já são grandes demais para carregar. Não precisa de mais os seus. Entende? Então vamos lá. Continuando os desafios, que eu já tô terminando, porque, deixa eu ver aqui. Já tá quase dando tempo, gente. Nossa, que tempo rápido. Às vezes a gente vai precisar até de outra live para continuar esse assunto. Aí também tem a questão da falta da rede de apoio, que é alguém para te ajudar ali, gente, lavar uma louça, passar um pano na casa, gente. Como é que faz isso com recém-nascida? A gente precisa de ajuda. Contribui se alguém puder e não é para ficar dando palpite desnecessário, é para contribuir e pôr na mão na massa mesmo. A gente precisa de ajuda nisso. E muitas vezes não tem. É a mãe e às vezes o pai, quando está engajado. Tem pai que acha que é quase atribuição exclusiva da mulher, graças a Deus a gente já está melhorando muito nisso. Aí vem a introdução alimentar, que você tem que falar sobre BLW, escolher o método, escolher não sei o quê, e você tem que virar quase que cientista para fazer a alimentação do seu filho, que hoje em dia tem tanta informação que você não sabe aonde você se baseia. E, enfim, muita responsabilidade e pouco apoio. Eu acho que não vou conseguir falar sobre como a gente constrói o nosso ser mãe, que seria, dando um pequeno spoiler, vamos fazer uma outra live? Vocês gostariam de fazer uma live sobre como que a gente se torna mãe? Como que a gente constrói o nosso jeito de maternar? Vocês querem fazer uma live sobre isso? Se vocês botarem sim aí, a gente faz, porque nessa aqui não vai dar pra falar. Vamos falar também sobre o mito do amor materno, que acaba nos sobrecarregando. Polêmicas. Tananana. Desculpa, gente, não aguentei. Tem 2 temas aqui bem polêmicos que eu não vou começar porque não vai dar para terminar, então já vou para outra parte. Sobre essa live de hoje, o
que eu queria trazer para vocês é que a gente precisa parar de romantizar a sobrecarga. A gente precisa parar de romantizar algo que é difícil, sim. Algo que é desafiador, sim. Porque isso acaba causando adoecimento. Isso é muito sério. Então, se vocês conhecem alguma mãe, se vocês são essa mãe, eu quero dizer para vocês aí, ó. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Eu tenho certeza de que vocês estão fazendo o melhor que vocês conseguem. Não existe ideal. Para de ouvir esse tanto de palpite, segue o que o seu coração manda, o que você tem vontade. Dá uma estudada, pesquisa aquilo que faz sentido para você e segue. Não existe certo e errado, existe o que é bom para você e para o seu filho. Isso é único e criado unicamente por vocês. Então, para finalizar aqui, uma frase do Freud, nosso grande mestre psicanalista. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de ferro. E eu acho que maternidade tem muito a ver com essa frase. E um texto maravilhoso de uma colega minha, chama Nay Macedo, que eu vou ler para vocês, que simplifica um pouco o que faz um psicólogo perinatal, Samara? Essa é a sua especialidade, essa é a sua abordagem aí. E olha só. É muito difícil oferecer o que não temos. É difícil oferecer calma quando estamos tempestade. É difícil ser porto quando estamos nos sentindo à deriva. É difícil respirar fundo e pensar antes de agir quando estamos em modo automático de tão cansadas. É difícil agir diferente quando não conhecemos outras formas de fazer. Falta tempo, falta energia. Os dias são de cansaço e de confusão. Não é sobre desabafar, ter paciência, receber colo. É sobre ser ouvida profundamente. É sobre ter seu espaço de consideração respeitoso, único e atento. Pareceu para mim aqui contagem regressiva que está acabando. É sobre traçar caminhos, pensar possibilidades, ser vista, cuidar de quem está sempre cuidando e nunca ver seu momento chegar. É sobre cuidar de você. É sobre fazer psicoterapia. É isso que eu faço. Um grande beijo. Tchau.